Olá pessoal, professor Vimerson Dantas com vocês. Hoje vamos trabalhar justamente com os conceitos das redes de computadores. Então, as redes de computadores cada vez mais estão presentes no nosso dia a dia, né? E eu trouxe alguns conceitos, né, de redes de computadores para a gente entender como é que elas funcionam, o que é que são as redes. Também vamos trabalhar a classificação dessas redes com relação à distância onde os dispositivos se encontram e também os principais equipamentos, juntamente com os conceitos de internet, intranet e extranet. Ok? Então vamos lá. Com relação aos conceitos, a gente tem o seguinte: redes de computadores referem-se a dispositivos de computação interconectados, né? Então, o grande objetivo dos nossos dispositivos é justamente essa questão da interconexão. Eles precisam estar ligados para poder trocar dados e compartilhar recursos. Quando a gente diz trocar dados, por exemplo, se eu for iniciar uma transmissão ao vivo, né, então eu vou estar fazendo uma troca de dados entre o meu computador e os outros computadores que estarão recebendo esses dados. Uma outra coisa, dependendo do tipo de rede, existe a opção de compartilhamento de recursos. Exatamente. Como eu vou compartilhar recursos? Um exemplo, eu posso compartilhar uma impressora, onde as pessoas da minha empresa vão poder utilizar essa impressora de forma prática, uma impressora para vários computadores que estejam, né, disponíveis aí na minha empresa. Tranquilo? Vou também ter uma redução muito grande de custo, basta eu adquirir uma impressora. Uma outra coisa é o compartilhamento de uma conexão com a internet. Então, eu adquiro um link de conexão com a internet e posso compartilhar com 10, 20, 30, 50 computadores que venham a ter, por exemplo, em uma determinada empresa. Ok? Esses dispositivos em rede usam um sistema de regras chamados protocolos de comunicação. Olha só, como a gente vai tratar de uma rede, existe a rede mundial, que é a famosa internet. Então, essa rede mundial, ela tem o acesso de todo dispositivo que se conecte a ela. Então, o que a gente precisa lembrar? A partir do momento que qualquer dispositivo está conectado à rede mundial ou uma rede interna dentro de uma empresa, ele precisa seguir padrões para que a comunicação seja realizada de forma eficaz. E essa comunicação, né, essa troca de informações, essa troca de dados entre os dispositivos, ela vai ocorrer de forma que facilite. E uma outra coisa que a gente também tem que lembrar, né? Essas transmissões, elas podem ser feitas através de redes físicas, também conhecidas, né, como redes com fio, e também através de redes sem fio. Como é que o sistema operacional Windows, por exemplo, chama essas redes, né? Essas redes são chamadas pelo Windows de rede Ethernet. Já a rede sem fio é chamada de rede Wi-Fi, que é o que muita gente conhece. Uma outra coisa que a gente precisa lembrar também, qual o nome técnico, né? A Ethernet, ela é chamada de rede Wired. Já a rede Wi-Fi, ela é chamada de rede wireless, ou seja, uma rede sem fio. Tranquilo? Então, basicamente, esses são os conceitos iniciais aqui para a gente trabalhar com as redes de computadores. Agora, vamos entender um pouquinho com relação à classificação dessas redes. Então, temos basicamente o seguinte: uma classificação baseada na distância entre os dispositivos. Olha só. As redes de computadores são fundamentais no mundo atual, permitindo a interconexão de dispositivos, o compartilhamento de informações e recursos. Quais são os tipos de redes classificadas de acordo com a distância? Nós temos a rede do tipo PAN, certo?
nós temos a rede do tipo LAN, WAN e MAN. Todos esses 4 são tipos de redes diferentes. Olha só, a PAN, ela geralmente é uma rede pessoal, certo? Até o próprio nome dela já diz aqui, ó, é uma rede pessoal. Essa rede, ela é caracterizada por dispositivos que utilizam basicamente a conexão Bluetooth. Então, a distância básica entre esses dispositivos é em torno de, no máximo, 10 metros. Temos também a LAN. Esse tipo de rede já tem um alcance um pouco maior, como vocês estão vendo aí na imagem. Ela tem um alcance de 10 metros até 1 quilômetro. Isso são dados estatísticos, não obrigatoriamente eu tenho essas distâncias, né? São dados estatísticos. A WAN, que é a rede de acesso mundial, e também a MAN, que é uma rede metropolitana. Vamos trabalhar com mais detalhes cada uma dessas redes, tá ok, minha gente? Vamos agora dar uma olhadinha na PAN e exemplificar. Olha só. A rede PAN, que significa rede de área pessoal, esse personal é justamente a rede de área pessoal. É a com maior limitação de alcance. Como a gente viu anteriormente, é a menor de todas, no máximo 10 metros. Ela conecta apenas aparelhos que estão a uma distância curtíssima. Um exemplo desse tipo de rede é o Bluetooth. Então, por exemplo, eu trouxe aqui, olha, hoje em dia a gente pode conectar, por exemplo, o nosso smartphone a um computador, um fone de ouvido Bluetooth ao computador, um outro computador ao meu próprio computador, né? Tanto pode ser através do Wi-Fi, como também através do Bluetooth. Mouses também posso conectar na minha máquina. Impressoras, existem já impressoras também Bluetooth. Levando em consideração que, com o avanço da tecnologia, as impressoras do tipo Wi-Fi, elas se sobrepõem às impressoras do tipo Bluetooth. Ok? Então, é uma rede, a rede do tipo PAN é uma rede pequena, né? Não é uma rede que vai ser muito utilizada por vários dispositivos, justamente porque o objetivo dela é a transmissão pequena de dados. Então, a gente vai trabalhar aí, tem uma limitação técnica e física, né, desse tipo de rede. LAN. Um outro tipo de rede também é a WLAN. Esse W, pessoal, vem justamente do termo wireless. Deixa eu só colocar ela aqui. Que é uma rede sem fio. Então, existe a LAN, que é uma rede cabeada, uma rede com fio, e existe a WLAN, que é justamente uma rede local, porém sem fio. Aí vamos lá. As chamadas Local Area Networks, ou redes locais, interligam computadores presentes dentro de um mesmo espaço físico. Isso pode acontecer dentro de uma empresa, de uma escola ou dentro da sua própria casa, sendo possível a troca de informações e recursos entre os dispositivos participantes. Veja só, esse tipo de rede também é conhecida como intranet, que é a nossa rede interna. Essa rede interna tem qual característica principal? Simplesmente eu consigo compartilhar recursos, como a própria descrição já nos trouxe, compartilhar recursos dentro da empresa. Se vocês olharem aqui, nessa imagenzinha que eu trouxe aqui ao lado, nós temos um equipamento chamado switch, um outro equipamento chamado roteador, um outro equipamento chamado access point. Tudo isso compõe uma rede interna. Outro detalhe, essa rede interna, essa intranet, ela pode ou não estar conectada à internet. Ok? Essa rede interna, ela pode ou não estar conectada à internet. Caso eu não tenha, por exemplo, né, como a gente está vendo aqui, o roteador, se o roteador não estiver
conectado na minha rede, eu simplesmente posso deixar minha intranet offline. Tranquilo? Então, a rede LAN, geralmente, além de utilizar o compartilhamento com dispositivos, eu também posso utilizar, por exemplo, uma impressora conectada aqui na minha rede, aonde essa impressora se conecta no switch e permite justamente que todos os usuários da rede consigam compartilhar informações nela. Tranquilo? Vou utilizar somente para equipamentos? Não, pessoal. Um outro uso da nossa rede interna, por exemplo, é se eu tiver dentro da minha rede um computador aonde eu vou definir ele como o computador aonde vamos utilizar o sistema de backup. Então, dentro da minha rede, os usuários vão ter seus dispositivos, né, seus computadores, porém, também será possível a utilização de um outro computador para fazer a cópia de segurança dos meus dados. Então, a gente tem que lembrar que tudo isso varia de acordo com a organização de cada empresa. Algumas empresas utilizam o backup local, que é esse exemplo dessa máquina que a gente está falando, como também a empresa pode fazer o backup na nuvem, né? Como a nomenclatura já nos traz, o cloud computing, certo? Tudo isso a gente vai utilizando no nosso dia a dia e vai se adaptando, né? Caso a minha empresa tenha conexão com a internet, eu posso tranquilamente utilizar a computação nas nuvens para isso. Perfeito? Então, vamos ver agora o outro tipo de rede com relação à classificação, que é justamente a rede do tipo WAN. Essa rede simplesmente é a famosa internet. Ou seja, é a rede de grande alcance. Esse tipo de rede tem uma vantagem, né, em relação a todas as outras. Ela vai permitir a conexão de várias outras redes nela. Preste atenção. Aqui, ó, nós temos, por exemplo, uma rede do tipo LAN em uma empresa que está situada nos Estados Unidos. Esta outra empresa, por exemplo, ela pode estar situada no Brasil. Essa outra empresa, que é uma MAN, né, tem um grupo de várias LANs conectadas, que formam aqui a MAN, está, por exemplo, na África. Essa daqui é outra empresa que está no Brasil. Essa daqui é uma empresa que está na China. Então, percebam que eu tenho todas as conexões de qualquer lugar do planeta Terra vão estar atreladas, vão estar atribuídas à conexão com a rede mundial. Tranquilo? Então, só lembrando, qualquer dúvida, coloca lá no nosso fórum, coloca lá no nosso grupo para a gente tirar essa dúvida com vocês. Tranquilo? Equipamentos de rede. A gente estava falando muito das redes, porém a gente precisa entender como é que os computadores fazem essa conexão, né? Como é que eles permitem esse tráfego de dados. Então, um dos dispositivos é justamente o hub. O hub é um dispositivo responsável por interligar os computadores, olha só, pessoal, de uma rede local. Por isso, é mais indicado para redes pequenas ou domésticas. Veja que ele não permite a conexão com a internet. A função dele não é essa, conectar à internet, e sim os computadores de uma rede local. No momento em que isso ocorre, nenhum outro computador consegue enviar o sinal, porque a função do hub, né, ele é um dispositivo do tipo unicast, ou seja, ele dispara a mensagem. Desculpa, pessoal, unicast não, eu confundi com broadcast, se eu trocar aqui. Eu confundi com um switch. O hub é o broadcast. Certo?
Então, como é que funciona? A forma de trabalho dele é bem simples. Ele recebe os dados vindos de uma rede e transmite a outras máquinas. Vamos pegar aqui um exemplo. Eu tenho 3 computadores. Computador 1, o computador 2 e o computador 3. Esses 3 dispositivos vão estar conectados a um equipamento. O computador 1 a esse, o 2 a esse, o 3 a esse. Esse equipamento é justamente o hub. Se o computador 1, por exemplo, for enviar uma informação para o computador 2, o que vai acontecer, pessoal? O computador 1 manda essa informação para o computador, para o hub, só que olha o detalhe. Deixa eu pegar aqui o vermelhinho, o laranja. O computador 1 mandou essa informação, mandou essa informação para o computador, para o hub. Do hub, ele manda para o 2 e também para o 3. Mas a informação inicialmente era apenas para o 2. Mas o hub não sabe disso. O hub recebe a informação e vai transmitir para todo mundo. Lembra que eu falei com vocês que ele é um dispositivo do tipo broadcast? Ou seja, ele vai disparar a mensagem para todo mundo que estiver conectado na rede. Simplesmente. Com isso, pessoal, a gente vai ter um problema na transmissão dos dados, porque eu vou estar ocupando a rede desnecessariamente. Eu vou ter um fluxo muito grande de dados passando pela rede sem necessidade. Então, o computador 3 vai receber a informação, mas não é obrigatório para ele. Quando chegar nele a informação, ele vai simplesmente descartar. Então, a gente perdeu tempo fazendo isso. Consequentemente, a gente vai ter aí um desgaste maior da nossa rede, fazendo com que informações realmente importantes não sejam disponibilizadas, não sejam classificadas. E eu vou ter também um atraso nas conexões. Além disso, a gente também tem um grande problema de segurança dos dados. Por quê? Olha só, a partir do momento que eu tenho um dispositivo disparando mensagens, né, disparando mensagens na rede, e enviando mensagens mesmo para quem não tem autorização para receber, caso exista na rede, por exemplo, no computador 3, caso exista um software chamado sniffer, ou seja, farejador. Se houver um farejador no computador 3, toda informação que chegar para ele, simplesmente essa informação vai ser absorvida, mesmo que não seja para ele. O sistema operacional por padrão, quando ele recebe um pacote de dados, simplesmente ele vai identificar se aquele pacote de dados é para ele, se o destinatário é ele. E esse pacote de dados ele vem com identificações, né? Então, esse pacote de dados ele é chamado de datagrama. Esse datagrama ele é um pacote, como a gente estava falando, um pacote de dados, que vem com o remetente, vem com o remetente, vem com o conteúdo e vem com o destinatário. Certo? Remetente, conteúdo e destinatário. Esse datagrama vai passar pela rede. Aí olha o que interessante. Quando o hub pega esse pacote de dados, ele não sabe quem é o destinatário. O hub simplesmente dispara essa mensagem, dispara esse datagrama, dispara esse pacote, dispara essa encomenda para todo mundo. E quando chega no computador que não é o destinatário, por padrão, o computador vai e diz: não, essa informação não é para mim. Porém, pessoal, tem um detalhe aí. Se na máquina tiver um sniffer, como a gente falou anteriormente, caso exista esse dispositivo, esse software, né, sniffer na máquina, sabe o que vai acontecer? Ele vai receber as informações.
mesmo que não seja para ele. Então, além do hub ter esse problema de causar, vamos dizer assim, uma instabilidade na rede, devido a ele disparar as mensagens para todo mundo, e eu não tenho uma velocidade muito grande na rede, eu vou ter uma outra situação, que é a falha na segurança da informação, a falha na segurança dos meus dados. Tranquilo? Então, o hub, com o passar do tempo, ele deixou de ser utilizado, justamente com o objetivo de que a gente deixa ele de lado, porque já surgiu um outro equipamento que a gente vai falar justamente dele agora, que é o switch. Então, olha só, a função do switch também é a mesma do hub. É responsável por conectar vários computadores em uma mesma rede local. Porém, o switch mantém uma tabela com os endereços MAC. O que é o endereço MAC? É o endereço físico de cada computador e a sua respectiva porta. Ou seja, o switch é capaz de diferenciar para qual computador os dados são destinados. Olha só, pessoal, eu vou pegar a mesma situação que a gente tinha agora. Eu tenho o computador 1, o computador 2 e o computador 3. Todos três estão conectados, estão ligados a um switch. Coloca ele aqui, azul. Todo mundo está conectado a ele. Esse aqui e esse aqui. Todo mundo está conectado a um switch. Aí, olha só. Esse switch tem a capacidade de identificar quem é o destinatário do pacote de dados. Então, quando o datagrama for enviado, então está aqui o pacotinho de dados, né? Quando ele for enviado, vamos supor que o computador 1 vai enviar a informação para o 3. Quando ele for enviado, olha o que vai acontecer. Essa informação sai do 1, deixa eu voltar aqui, sai do computador 1, vem para o hub e o hub já direciona diretamente para o computador 3. Olha que interessante. O computador 2 vai saber que houve esse tráfego de dados na rede? De forma alguma. O computador 2 não vai ter conhecimento nenhum com relação a isso. Sabe por quê? Porque o switch tem a capacidade de enviar unicamente para o destinatário. Ou seja, o switch é um equipamento do tipo unicast, que eu tinha colocado, né, de forma equivocada anteriormente. Então, ele é unicast, ele dispara apenas para um destinatário, ao contrário do hub, que dispara para vários destinatários ao mesmo tempo. Ok? Então, temos agora um outro equipamento, que é justamente o roteador. Qual é a função do roteador? É responsável por conectar uma LAN, né? Vamos pegar aqui o nome bonitinho para ela, uma intranet à internet. Então ela faz essa conexão, né? Modelos modernos também incorporam algumas funções de segurança, por exemplo, um firewall, e também algumas vezes de switch, né? Ele também tem essa capacidade. Porém, ele é capaz de enviar pacotes de dados entre redes diferentes. Lembram que o switch e o hub, eles só têm capacidade de transmitir dados dentro de uma rede local. Já o roteador tanto transmite dentro da rede local, como também numa rede externa, que no caso seria a internet. Tranquilo? Então, eu tenho vários computadores, né? A ideia principal é o seguinte: tenho lá o computador 1, o computador 2 e o computador 3. Todos eles se conectam ao switch, por exemplo. E eu vou adquirir um link de internet, né? Ou seja, vai existir uma empresa que vai me fornecer o sinal de internet. No caso,
eu vou ter aqui um provedor de acesso. Esse provedor de acesso vai me fornecer esse equipamento, que é justamente o roteador. E esse roteador, por exemplo, eu conecto ele no switch. Então, o roteador compartilha a internet com todos os dispositivos da minha rede interna, né, que estão conectados a ela, e também, além disso, ele consegue comunicar, fazer a comunicação da minha rede interna. Deixa eu só colocar ela aqui para vocês entenderem. Tudo isso aqui é a minha rede interna, ou seja, a LAN. Essa minha rede LAN vai se conectar com a rede de alcance mundial, que é justamente a WAN, ou seja, a internet. O provedor me conecta à internet e automaticamente a minha rede local também fica conectada. Aproveitando, a minha rede local, nessa situação, ela não tem nenhum controle sobre o acesso que está sendo feito à internet. Porque ela não tem nenhum controle sobre esse acesso. Por um simples motivo. O servidor não está validando nenhum dos meus computadores. Para isso, eu teria que ter um servidor de login, né? Por exemplo, um computador com o Windows Server, onde eu vou ter os usuários cadastrados da minha rede, cada um com seu login, cada um com sua senha, onde eu vou ter esse controle. Nesse caso dessa rede, a gente está compartilhando o link de internet, porém, esse link está sendo compartilhado e qualquer pessoa pode acessar o que quiser. Não existe nenhum tipo de restrição nesse tipo de acesso que a gente está falando. Ok? Além do roteador, né, que é o último equipamento de rede que a gente trabalhou, vamos agora fechar nosso encontro, justamente tratando aí sobre os conceitos de internet e de intranet, como também a extranet. Beleza? Então, só mais para conceituar, né? De uma forma simples, podemos dizer que a internet é uma rede que conecta computadores a nível global, no mundo inteiro. Ela também pode ser considerada como o nome dado ao conjunto de tecnologias que permite a definição, disponibilização e acesso a uma lista de serviços online. Olha que eu coloquei aqui em negrito, né, para vocês prestarem bem atenção. Só. A internet é de uso público. Lembre-se que a gente também tem um conceito, já, da intranet, que é um conceito mais restrito, né? Vamos lá. A internet é de uso público, não requer senhas ou códigos de acesso e é totalmente gratuita. Só a gente precisa lembrar de uma coisa. Para poder a gente ter acesso a essa internet gratuita, é necessário que a gente pague ou contrate uma empresa privada. Por mais que a internet seja de uso público, a gente precisa de uma empresa privada, paga essa empresa privada para ter acesso à rede mundial. Tranquilo? Vamos agora para o conceito de intranet. A intranet é uma rede de computadores semelhantes à internet, porém circunscrita aos limites internos de uma instituição. Perceberam aí que eu tenho uma limitação causada pelas, por exemplo, pelas paredes da empresa, né? Por limites físicos da minha empresa. Para a gente finalizar, a intranet é de uso privado. Veja que a internet era de uso público. É utilizada para agilizar a informação, a transmissão da informação, a transmissão dos dados dentro dos diversos departamentos de empresa e também entre seus funcionários. Ok? Então, por ela se tratar, né, praticamente de um uso corporativo, né, aí a gente está trabalhando aí muito com uso corporativo, a gente precisa lembrar também que na nossa casa, hoje em dia, já temos intranets, né, já temos redes internas dentro da nossa casa. E para a gente fechar, né, temos a extranet. Ela pode ser considerada uma rede de computadores constituída pela interligação de duas ou mais intranets. Olha só, pessoal. Por exemplo, você está na sua casa
e estar conectado à internet. A sua empresa também estar conectada, a sua empresa, a empresa que você trabalha, também está conectada à internet. Perfeito? Beleza. Pode existir justamente o acesso, né, da sua casa até a empresa, aonde eu vou ter a seguinte situação: caso a minha rede da empresa permita, da minha casa, eu acesso diretamente à rede da empresa. Então, a definição dela diz o seguinte: ela é uma rede utilizada por empresas ou outras instituições que, através da internet, permite trocar informações com o público externo de maneira, olha aqui o detalhe, né? De maneira controlada e segura. O acesso à extranet pode ocorrer de duas formas: por meio de um acesso exigindo usuário e senha, para garantir a autenticidade do usuário, ou ainda por uma VPN. Então, eu posso acessar através da internet ou através de uma VPN. O que é uma VPN? É uma conexão segura, criando um tunelamento, ou seja, um túnel de comunicação, aonde ninguém de fora vai conseguir acessar. Somente quem tiver o usuário e a senha. Tranquilo, minha gente? Bom, ficamos por aqui, né, com relação aos conceitos de rede, aos conceitos de internet. Fiquem ligados que vamos ter nossos próximos vídeos, vamos ter também listas de exercícios, correção de questões, tudo isso disponível para vocês aqui na nossa plataforma. Um abraço, fiquem com Deus e até mais.